Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, eu faço mestrado no programa de Biologia Comparada da USP de Ribeirão Preto e eu sou orientado pelo professor Facundo do Laboratório de Sistemática de Aracnídeos da UFSCar de São Carlos. O cérebro das aranhas ainda é pouco conhecido se comparado com o cérebro de outros artrópodes e a maior parte das famílias de aranha nem tem uma descrição geral do cérebro. Na pesquisa que eu vou apresentar agora, eu caracterizei o cérebro de 4 aranhas planas usando scans de micro-CT e fiz um modelo tridimensional deles. Eu vou contar um pouquinho mais sobre esses resultados e as perspectivas futuras também. O cérebro das aranhas fica localizado todo no prossoma, primeira parte do corpo das aranhas, com projeções nervosas para o opistosoma, que é a parte posterior. Ele é dividido numa porção acima do esôfago, chamada de porção supraesofágica, e uma porção abaixo do esôfago, chamada de porção subesofágica. Cada uma dessas partes abriga diferentes centros de processamento, que são chamados de neurópilos, que é onde a cognição é processada no geral. A porção supraesofágica abriga a maior parte desses neurópilos cognitivos, como o corpo de cogumelo, corpo arqueado, enquanto a porção subesofágica abriga em sua maioria neurópilos motores. Agora a gente vai destrinchar um pouquinho melhor o que é cada um desses neurópilos. Começando com os neurópilos visuais, que fazem o processamento primário da visão e variam bastante de aranha para aranha, dependendo do número de olhos e diversos outros fatores. Eles ficam na parte supraesofágica e são divididos entre neurópilos de primeira ordem ou lâmina ou neurópilos de segunda ordem ou medula. O corpo de cogumelo fica na parte supraesofágica também e possui ligações com diversos neurópilos visuais. É considerado um centro integrativo de informações e interage com diversas outras partes do cérebro, só que ele não está presente em todas as aranhas. O corpo arqueado fica na porção posterior do cérebro, acima do esôfago. Possui ligações com os olhos principais e com todos os neurópilos motores da parte subesofágica, e parece ser uma das partes principais na hora de coordenar a movimentação da aranha. O neurópilo das quelíceras fica abaixo do esôfago, mas ele se desenvolve acima dele. Sua função é direta, que é controlar as quelíceras. Por último, temos o neurópilo dos pedipalpos e 8 neurópilos motores das pernas da porção subesofágica. Todos esses neurópilos, funcionando juntos e com os centros integradores, permitem a aranha caçar, fazer teias, locomover, se reproduzir e sobreviver no geral. Para fazer a caracterização dessa pesquisa, a gente usou o scan de 4 aranhas planas de 2 famílias diferentes que foram cedidos pela pesquisadora Sarah Cruz, da Academia de Ciências da Califórnia. Fazer um CT scan envolve diversos passos que, a gente não conseguiu fazer agora por causa da pandemia de Covid. A gente precisaria coletar, viajar para diversos laboratórios para colaborar e não dá para fazer isso agora. Então agradeço imensamente a doutora Sarah pelos dados. Os dados cedidos foram de 3 aranhas da família Selenopide e uma da família Gnaphosidae, 2 famílias de aranhas planas que são bem diferentes das aranhas que já tiveram um sistema nervoso descrito até agora. Para obter um bom scan, no geral, é necessário secar a amostra em uma concentração crescente de álcool para adicionar algum agente corante depois que aumente o contraste entre os tecidos na hora da gente fazer a segmentação. No caso desse estudo, foi utilizado iodo 1% diluído em álcool. Depois é só colocar as amostras em um microtomógrafo para obter imagens sequenciais da sua amostra, que são como fatias, que é mais ou menos como vocês estão vendo agora. O próximo passo foi segmentar manualmente algum programa, separando o tecido do seu interesse e as partes dele. Conseguimos fazer modelo tridimensional das 4 aranhas, incluindo o prossoma, o cérebro dividido nas suas diferentes partes. Começando por Caraops, que é uma selenópide, a gente conseguiu identificar neurópilos visuais dos olhos principais, que geralmente são bem difíceis de identificar porque eles são pequenininhos, e também todos os outros neurópilos, menos o corpo de cogumelo. Selenopes é outra aranha da família Selenopide com um prossoma mais achatado do que a última que a gente mostrou. A gente pode ver que nesse caso o próprio cérebro é mais plano que o de Caraops, e nesse caso a gente não conseguiu identificar os neurópilos dos olhos principais e nem o corpo de cogumelo. Nessa outra Selenopes a gente também viu que o cérebro é um pouco mais plano que o de Caraops, mas nessa a gente conseguiu identificar também o corpo de cogumelo. Por último, nossa Gnaphosidae vectius tem o cérebro mais diferente do que todas as outras. A porção supraesofágica é totalmente voltada para trás e a forma geral é bem diferente. Nessa aranha a gente conseguiu identificar todos os neurópilos menos o corpo de cogumelo. Tá, legal, mas e daí? O que a gente dá para fazer com essa informação toda? Bom, primeiramente, outros estudos que compararam o cérebro de aranhas também viram que existem diferenças entre eles. Por exemplo, nesse estudo aqui, a Long descreve que algumas aranhas possuem neurópilos que outras não têm, e no caso aqui é o próprio corpo de cogumelo, mas ninguém ainda tentou ver isso com uma visão evolutiva. E os próximos passos desse estudo são exatamente isso. A gente vai codificar essas características que a gente mostrou aqui numa matriz, colocar esses resultados em uma filogenia e tentar estudar um pouco mais a história evolutiva do cérebro das aranhas.
Queria agradecer um montão de gente, mas o tempo aqui é curto, então eu queria agradecer principalmente a Caps. Sério, brigadão, Caps, sem você eu não tava trabalhando. Quero também agradecer muito meu orientador por todo o auxílio até aqui e muito obrigado a todo mundo que assistiu até esse ponto. Tchau!